Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos a mais um devocional. Eu te convido desde já a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho das notificações. Se você já se inscreveu, ativa o sininho, isso vai ajudar inclusive na sua constância de estar diariamente aqui conosco, mergulhando na palavra de Deus, segunda a sexta, 7h30 da manhã. Te convido também a deixar um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão chegue para mais pessoas ainda. Então deixa um like assim que chegar no vídeo, eu vou te agradecer muito. E hoje eu quero falar com vocês de uma história que é muito conhecida. Essa talvez é a história mais conhecida da vida do rei Davi. É quando ele enfrenta o gigante Golias. E esse texto está relatado em 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Como é uma narrativa extensa, eu farei como faço algumas vezes aqui, deixando para você a referência, para você ler em casa, com calma, com tranquilidade. Mas eu vou comentar e enfatizar alguns detalhes dessa história que muito me ensinam e com certeza te ensinará muito também. Já falamos um pouco sobre o contexto desse combate, mas no momento anterior, eu falei aqui como Davi chega até o acampamento, como ele toma conhecimento das provocações e ameaças do gigante Golias, mas hoje eu quero falar do combate em si. Mas para você não se perder, vamos para uma contextualização bem rápida. O povo de Israel estava em guerra com os filisteus, e do lado dos filisteus haviam gigantes como o gigante Golias, que se levantam e fazem ali, o gigante Golias ele faz uma provocação um desafio bastante interessante e intrigante ao mesmo tempo. Ele fala assim, olha só, ao invés dos dois exércitos guerrearem e morrerem tanta gente, tanto soldado, por que não pega o melhor soldado de Israel e vem lutar comigo? Então a gente luta um para um e quem vencer vai ser considerado o vencedor da guerra. Dessa forma a gente poupa a vida de tantos soldados. Isso parece uma proposta muito inteligente, não é verdade? Poxa, vai poupar a vida de tanta gente, luta ali um para um e já decide a guerra. Mas, obviamente, o gigante Golias estava tentando trazer a guerra para um campo onde ele era muito favorecido, o campo da pujança física. Golias, gente, era um gigante que media aproximadamente 3 metros de altura. Quando nós pegamos as medidas bíblicas e trazemos para as medidas atuais de metros e centímetros, nós teremos ali uma pequena variação para mais ou para menos, mas fechando o número exato, fechando o número redondo, nós teremos ali a medida de altura de Golias de cerca de 3 metros. Só que não são 3 metros de um cara alto desengonçado. São 3 metros de uma pujança física proporcional a essa altura. Para se ter ideia, a ponta da lança de Golias pesava cerca de 15 quilos. Sabia disso? A ponta da lança. Estou falando nem da lança. Você pensa aí, se a ponta da lança pesava isso, imagina a lança do cara, o escudo dele, a armadura dele e a força muscular que esse cara tinha para suportar todo esse peso e conseguir guerrear. Então era um monstro físico, né? Eu não consigo... Talvez nós, modernos, não tenhamos a dimensão do que é um ser humano com esse tamanho físico. E aqui tem muitas curiosidades teológicas e arqueológicas de por que existiam seres humanos dessa proporção naquele tempo e não existem hoje. Não quero entrar nisso aqui, embora seja um campo que eu goste muito e tenha pesquisado muito, mas tem coisas até espirituais por trás disso. Mas vamos lá. Então parece que é uma proposta bem desproporcional, né? Você fala assim, pô, Thiago, é bem simples, basta o exército de Israel recusar isso aí. Mas Golias, ele ficava tocando no ego, no orgulho dos soldados de Israel. Então 2 vezes por dia, ele propunha esse desafio e ficava zombando do exército de Israel, dizendo assim, será que não tem homem aí para me enfrentar? Será que vocês são covardes, fracotes, né? Por que vocês não se levantam? Será que não tem alguém aí que mate no peito essa responsabilidade? Então ele ia tentando ferir o orgulho, né, o ego dos soldados, para que alguém, com base no orgulho, se levantasse
enfrentasse nesse conjunto de regras completamente desfavorável. Não tinha ninguém desse tamanho na nação de Israel. E é interessante, gente, que assim, essa história, Davi e Golias, ela é muito contada não apenas em contextos bíblicos. Ela não é contada apenas quando alguém está querendo pregar a Bíblia. Eu já vi essa história sendo contada em diversos cenários, onde muitas vezes o interlocutor está querendo te dar uma lição motivacional sobre enfrentar gigantes da vida. E eu não quero de modo nenhum anular essa perspectiva, por assim dizer. Afinal de contas, muitas vezes eu já fui ministrado por Deus diante dessa perspectiva e com certeza em algum momento você já ouviu Deus falar pela boca de alguém essa história e você saiu dali motivado para enfrentar desafios e problemas maiores do que você. Mas eu quero te trazer hoje uma perspectiva um pouco diferente, porque muitas vezes quando olhamos para a história de Davi e Golias, nós nos enxergamos como o Davi da história que enfrenta um gigante. Mas, na verdade, se aprofundarmos bem, perceberemos que nessa história, Davi é uma figura de Cristo, um tipo de Cristo. Vou utilizar um termo teológico que talvez não seja comum para o seu ouvido, mas tem um termo na teologia que nós chamamos de tipologia bíblica. Tipologia é quando, através de um texto, nós enxergamos um tipo de Cristo. É como se um símbolo estivesse representando Cristo no Antigo Testamento. Então nós perguntamos, quando é que Cristo veio ao mundo em carne? Né? Através da gestação de Maria. Tem uma data exata. E nós sabemos que tem muitas histórias bíblicas anteriores a essa. Mas quando mergulhamos no profundo dessas histórias bíblicas, vemos símbolos onde Cristo aparece tipificado nessas histórias. Inclusive, lá na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que Deus propositalmente buscou, através dessas histórias, revelar Cristo como que de modo sombreado, né? E quando Cristo vem em carne, quando ele nasce do ventre de Maria, então está ali a revelação completa daquele que é o Messias e que vem para nos salvar. Então, nessa história, muitas vezes nos enxergamos como Davi. Mas, na verdade, eu e você, nessa história, somos o exército de Israel, que está sofrendo as ameaças e está acovardado. E note que no exército de Israel, não havia ninguém que pudesse se colocar diante daquele gigante para encarar, para matar no peito aquela responsabilidade. Da mesma forma que, espiritualmente falando, nós não temos força para lutarmos sozinhos e vencermos Satanás e vencermos o poder das trevas. Então se levanta Davi. Quem é Davi? Davi é um enviado de Deus para lutar pelo seu povo. Da mesma forma que Cristo é o Filho de Deus enviado para morrer por nós, para nos trazer vida e salvação. Isso é tão interessante, gente, que o próprio Jesus, ele tem vários títulos poéticos e um deles é o Filho de Davi, ou seja, aquele que vem na linhagem de Davi, aquele que vem na representação de Davi. Isso é muito forte. E esse Davi é aquele que se levanta para enfrentar o gigante e nos dá vitória. Isso é uma delícia, né? Enquanto tanta gente quer se enxergar como o Davi que enfrenta o Golias, na verdade nós somos o exército de incapazes. Eu sou incapaz, você é incapaz, mas existe um Deus que envia alguém, que é Jesus, para lutar as nossas guerras. E quando olhamos a descrição de Davi, eu já citei isso aqui alguns dias anteriormente, quando Davi fala com Saul, olha, eu quero enfrentar o gigante Golias. Saul fala assim, Davi, você não tem porte de guerreiro, você não tem histórico de guerreiro. É como se Saul estivesse dizendo assim, ó, você não tem o estereótipo de uma pessoa preparada para enfrentar um gigante dessa estirpe. Da mesma forma, Cristo, ele vem de um jeito que para nós, seres humanos, soa como uma pessoa fraca, como alguém fraco. Tanto que essa é a razão de muitos judeus não acreditarem que Jesus
é o Messias prometido. Porque eles acreditam que quando o Messias se levantar, os que não acreditam em Jesus, quando o Messias se levantar, ele vai libertar Israel, inclusive politicamente. E isso nós, cristãos, pela interpretação da palavra, acreditamos que ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Só um parêntese sobre isso aqui. Você sabia que uma das frustrações de Judas foi justamente essa? Judas esperava que Jesus se levantasse contra o Império Romano e fizesse uma grande rebelião para libertar Israel. Então ele se frustra tanto que chega a trair Jesus. Há, inclusive, só a título de curiosidade para você que está aqui com fome e sede da palavra, tem inclusive linhas teológicas que dizem que Judas ele trai Jesus na expectativa de que, traindo Jesus, ele pudesse, digamos assim, despertar o brio de Jesus para que ele lutasse politicamente contra o Império Romano. Entende? Não estou dizendo que essa é a interpretação correta, estou dizendo que existem teólogos sérios que cogitam esse sentimento por parte de Judas. E é óbvio que esse sentimento se revelou profundamente equivocado. Jesus não segue a nossa agenda, ele segue a agenda do Pai. E nós cremos que haverá sim um dia onde ele nos libertará plenamente, mas enquanto isso nós continuamos convivendo nesse mundo plenos no amor de Jesus, plenos de que ele nos salvou e de que ele completará a boa obra. Então note que Davi, ele, assim como Saul não enxergava nele um guerreiro preparado, muitas pessoas não enxergam em Jesus a pessoa certa para seguirem. Eu vou trazer isso de modo mais prático para você. Se alguém te dá um tapa na face, qual é a recomendação bíblica? Dê a outra face. Isso aqui, no mundo de hoje, é lido como lerdeza. Né? Você é lerdo, você vai deixar as pessoas baterem em você, deixar as pessoas mexerem com você. Né? Hoje em dia as pessoas falam, comigo ninguém mexe. Eu dou um boi, para ter até esse ditado, né? Eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Por quê? Nós achamos que a nossa forma de lutar é a melhor. A forma de Jesus lidar com algumas coisas da vida, para nós, soa como fraqueza. Alguém te trai, a mentalidade do mundo é, vou descontar, vou trair também. Aí Jesus fala assim, ó, perdoe aqueles que te traíram. Ore pelos que te desejam mal. Se alguém te bater, dê outra face. Parece que Jesus está com métodos completamente ineficazes. Você olha e fala, Tiago, se eu der outra face, eu vou sair de... Desculpa a expressão aqui, tá? Se eu der outra face, eu vou sair como otário da situação. Eu vou sair como um abestalhado. Aí que as pessoas vão pisar mesmo em cima de mim. Note que muitas vezes a direção de Deus para nós soa como fraqueza. Mas eu te pergunto, quem venceu Golias? Foi o exército de Israel ou foi Davi? E nós somos o exército de Israel que não conseguimos lutar contra o gigante Golias. Então vem Davi, uma figura de Cristo, que não tem estereótipo de guerreiro, que não tem histórico de guerreiro, que não parece ser alguém que vai salvar o povo de Israel. E Davi, debaixo da força de Deus, dá vitória a Israel. Assim como Jesus, enviado por Deus, salvou a minha e a sua vida de uma multidão de pecados e condenação. Eu quero mergulhar nesse devocional contigo na seguinte proposta. Muitos mandamentos de Deus para nós soam completamente equivocados porque a nossa mentalidade está doutrinada com as ideias mundanas. Então, pela perspectiva do mundo, Cristo é fraqueza, Cristo é derrota, Cristo é sair como otário da situação, percebe? Mas quando olhamos a fundo, quem é que vence de fato uma discussão? É quem dá o argumento mais forte e sai brigado com o outro? Ou quem consegue perdoar? Hã? Quem é realmente que está mais evoluído espiritualmente? É quem traiu ou quem perdoou? Então, no mundo, quem foi traído é o bobão, é o bestão, sabe? Mas espiritualmente falando, a pessoa que tem capacidade de perdoar uma traição, meu Deus, isso demonstra uma evolução espiritual muito mais profunda. Entende? Quem é o mais forte numa discussão? Aquele que é capaz de perdoar. Muitos de nós estamos imersos
numa mentalidade de vencer sobre o outro. Mas Cristo nos ensina uma mentalidade de dar a vida pelo outro. Então, da mesma forma que Davi, ele é o guerreiro que não parece que vai dar vitória a Israel, mas que vence o gigante, e ali nasce a maior era, a era mais vitoriosa da história da nação de Israel. Cristo é alguém que aos olhos do mundo não parece ser o melhor caminho, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Eu quero encerrar esse tempo de devocional te dizendo que dentre pouco tempo, eu não quero cravar data aqui, mas abra os seus olhos e os seus ouvidos para isso. Em pouco tempo, Deus vai te fazer propostas que aos seus olhos te soará como regressão, te soará como derrota. Mas siga a direção do Senhor, porque Ele sabe exatamente como lutar para te dar a vitória. Então, além de você se enxergar como o Davi que vai enfrentar gigantes, eu te convido a você enxergar um Deus que enviou Jesus para lutar contra gigantes que sozinho você não conseguiria vencer. Amém? E Deus te abençoe profundamente nesse dia e nessa semana. Eu quero orar com você nesse momento. Pai de amor, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque um dia o teu Filho Jesus Cristo foi morto numa cruz e derramou o seu sangue por nós. Eu oro para que a tua presença inunde os nossos corações e a nossa mente com uma direção sobrenatural, com uma direção do alto, para que possamos confiar verdadeiramente em ti e darmos os passos de fé necessários. Eu te agradeço por cada um dos que estão aqui e receberam essa palavra. Não apenas ouviram, mas receberam essa palavra em nome de Jesus. Amém? Que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Gente, deixa um like nesse vídeo antes de sair dele e deixa um comentário sobre como Deus falou ao seu coração através dessa palavra, certo? Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.